Glória a Deus. Faltou você colocar aí, né, Priscila? Aperte os cintos, né? Glória a Deus. Falei para o pastor que ele tem que tomar cuidado, senão vai deixar vocês com medo de mim, né, irmãos? Toda vez que eu subo, o pessoal já fica meio apreensivo. Mas eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje compartilhando essa palavra com você. E essa palavra nasceu no meu coração há uns dias atrás, e sentando com ele, conversando com ele, com o pastor, meu esposo, ele disse assim: olha, vamos compartilhar essa palavra com a igreja? Aí eu disse para ele assim: será que é o tempo? Será que é a hora? Será que é o momento? Aí ele disse: não, vai orando então ao Senhor. E aí nós fomos na sexta-feira no primeiro jogo de bola que teve, né, dos homens, e as esposas estavam lá, as mulheres, alguns filhos, e foi um tempo muito bom de comunhão. Engraçado que aí o irmão que a gente chama carinhosamente de Subirá, Marcelo ali, mais um outro irmão também estava com ele, mais dois irmãos ali. Eles ali, começamos a conversar aleatoriamente e do nada o irmão chega para mim: pastora, o que a senhora acha de Jó? Falei: poxa, não é brincadeira, Jó não é para sair numa conversa tão tranquilamente, né? E eu ali já falei: bom, já é uma primeira confirmação do Senhor. E ontem nós tivemos também uma maratona de visitas ali que nós fizemos, um tempo que nós passamos com alguns irmãos e irmãs maravilhosos que sofreram também situações de perdas, de luto. E eu falei: meu Deus, o Senhor tem algum propósito com essa mensagem? Eu cheguei para ele e falei assim: William, eu vou dar essa mensagem, eu vou compartilhar essa mensagem com a igreja. E a minha oração é que o Espírito Santo fale ao seu coração como Ele tem falado conosco, amém? Eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta em Salmos no capítulo 42. Nós ainda não vamos ler, eu quero fazer ainda uma introdução com você. Mas se você puder deixar a sua Bíblia aberta ou o seu aparelho telefônico, onde você tem a sua Bíblia, né? Salmos capítulo 42. Bom, muitos de vocês aqui sabem que nós temos dois meninos. Eu, assim, toda a minha vida sempre estive ali próxima, a minha idade é próxima do meu irmão, nós somos muito próximos, nós só temos 1 ano e 8 meses de diferença. Então eu sempre convivi muito com os meninos. Aí Deus me presenteou com 2 meninos. Eu tenho 3 cunhados. Então assim, quando se reúne a família, é mais homem do que mulheres ali. E é muito interessante porque como eu cresci vendo ali os meninos, e eu creio que isso é recíproco também em relação às mulheres. Mas, na minha experiência com os meninos, eu vejo quão grande é a dificuldade, aquela que a mãe de menino aqui, eu acho que vai poder concordar comigo, a dificuldade que eles têm em perder. Não sei se o seu filho gosta de videogame, mas quando ele perde, ele fica nervoso, pelo menos os meus são assim, ficam nervosos, e joga o controle no chão algumas vezes, e aí a gente tem que entrar no meio, desliga o videogame, põe de castigo, porque a dificuldade é muito grande para perder. E uma das frases que meu marido fala para eles é: se isso aqui não for para ser diversão, desliga. Aí quando vai jogar bola ou fazer qualquer coisa, é sempre muito difícil. Mas a verdade é que para todos nós, há uma dificuldade muito grande em se perder. Nós não gostamos de perder. Nós temos uma tendência a querer sempre ganhar, o que é normal. É do nosso eu, é da nossa carne. Nós somos seres que sonham, nós somos seres que estamos buscando sempre algo melhor. E isso é bíblico? Com certeza é bíblico. Mas fora do equilíbrio, até mesmo aquilo que é lícito pode se tornar prejudicial. Quem lida aqui com a parte da educação, quem lida com crianças, sabe que se você cria uma criança só recebendo sim o tempo todo, ela vai se tornar o quê? Ela se torna um adulto desequilibrado. Alguns podem até dizer, vai se tornar um monstro, né? Porque uma criança que não sofre frustração, um adulto que não sabe lidar com não, ele sofre muito. Por quê? Porque nós vamos receber os nãos nessa vida. Nós vamos, e isso faz parte do nosso crescimento. Quando você nasce, você já nasce contrariado. Primeiro porque te tiram do seu conforto. Depois porque ainda te batem para você chorar. Não sei se ainda fazem isso, mas antigamente era assim. O bebê que não chorava tinha algum problema. Os médicos gostam do bebê que chora. Por quê? Porque o ar entrou no pulmão. Quando o ar entra no pulmão e ele se dilata, há uma dor muito grande. A verdade é que a fase do bebê é uma fase de muita dor. A gente acha que não, né? Mas é uma fase muito dolorida. Primeiro porque eu quero falar e não consigo.
Eu estou sofrendo e o outro precisa adivinhar o que eu preciso. Então nós nascemos já com dor. Já nascemos saindo do nosso lugar de conforto. E eu entendo que nesses dias, tanto o William como eu aqui, temos trazido um evangelho, eu creio que nesse tempo um pouco difícil para a igreja receber. Não é uma mensagem, a última mensagem dele, quem lembra o título? Lembra? Ferida, a cura e a cicatriz. Não é uma mensagem que atrai, a gente sabe disso. E principalmente diante do movimento que nós temos vivido, de um evangelho muitas vezes coaching. Eu não tenho nada contra, eu acho que é importante ter-se um equilíbrio também. Toda a pessoa que cresce somente batendo, toda pessoa que cresce somente sendo frustrada também tem desequilíbrio. Então eu creio que nesse tempo nós temos trazido para vocês e buscado trazer para vocês um evangelho equilibrado, o qual nós aprendemos diante das nossas próprias dores, diante das nossas próprias dificuldades, amém? Como ele disse, não dá para você ouvir muitas vezes quem não manca, quem não tem cicatriz. Todos nós temos, né? Assim como eu disse para você, meus filhos não são anjos do Senhor sentados jogando videogame e quando perde diz glória a Deus. Não, não são nem um pouco. Ao contrário, né? De vez em quando eles dão um trabalhinho também para vir para a igreja. A gente vai de novo. Nossa, mãe, dá trabalho sim, acontece. Queria ficar jogando videogame, isso é normal. Nós todos temos as nossas batalhas conosco mesmo. Mas essa mensagem nasceu de uma conversa que nós estávamos tendo com os nossos meninos, quando nós saímos de um culto lá em Cuiabá. Nós fomos visitar uma igreja e nós saímos ali do culto, e o William sempre tem esse costume de perguntar para eles: e aí, o que vocês aprenderam no culto? E a gente vem conversando sobre o culto, sobre a palavra, e eu já respondi, eu sou meia reteté, eu sou meia, assim, eu gosto meio do lado profético. Eu falei, nossa, que mensagem abençoada, foi assim uma vitória, foi e tal, e realmente a mensagem foi muito encorajadora, o pastor bem animado, bem dos glória, e o Gabriel entrou na minha também, com o inglês dele, que não para de falar, e ele começa em inglês, ele se anima, e ele, não mãe, foi animador, verdade, eu me senti bem refrigerado, ele disse. E a gente animado ali, de repente, ele pergunta para o Samuel: Samuel, e aí? O que você achou da mensagem? Samuel é o nosso mais velho, Gabriel é o nosso mais novo. Samuel tem 18 anos, Gabriel tem 15 anos. E o Samuel, ele é calado, ele é muito parecido com o William embaixo do altar. Porque o William aqui em cima é uma pessoa, né? Tem muita gente que fala, nossa, ele grita, ele fala quando ele desce. Pois não, irmão. Né? Ele é todo... Me perguntaram um dia se ele fez curso de teatro. Falei, olha, não que eu saiba nesses 22 anos. Eu ainda creio que é o Espírito Santo. E ele é muito calado, Samuel, muito parecido com ele. E o Samuel falou assim, olha, pai, mãe, eu não quero estragar o prazer de ninguém, né? Vocês estão animados e tal. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele disse assim, não me entenda mal. O pregador, ele tratou somente de vitórias. E aí ele ficou assim, eu fiquei pensando, e se não acontecer? E se não for vitória, de acordo com aquilo que a gente pensa que é vitória? E quando o Samuel dá essas reflexões, a gente já fica atento. Como ele fala pouco, mas quando ele fala, sai umas pérolas preciosas, a gente fica atento. E isso me faz ficar muito feliz com a maneira como ele tem crescido. Como os dois têm crescido na fé, na palavra. E naquele momento, quando ele nos fez refletir, ele falou uma frase muito interessante. Ele disse assim, mãe e pai, se a vitória não vier aqui, o nosso propósito como filhos de Deus é só ganhar? Será que nós também não temos que aprender a perder aqui nessa terra? E nisso surgiu a mensagem de hoje, queridos. Eu comecei a refletir as perdas que nós enfrentamos na vida, as dificuldades. E eu quero dizer para você de pessoas piedosas. Eu não estou falando de pessoas que andam na prática do pecado. Nós estamos aqui na igreja de Cristo. Então eu creio que se você está vindo pela primeira vez, eu creio que essa mensagem também vai cair como uma luva para você, porque você já começa do jeito certo.
Se você já vem de muito tempo como cristão e você já provou várias mensagens, você também vai poder avaliar e se equilibrar, amém? E eu creio que ela vai servir para todos nós, porque naquele momento eu parei para refletir sobre as nossas perdas, sobre tantos irmãos piedosos, tementes a Deus, que enfrentaram momentos não só de perdas no sentido do luto físico de se perder um ente querido, mas também aqueles que passaram pela perda de uma vida financeira, pela falência, pela enfermidade, pela perda ministerial. Quantas pessoas, como o pastor tratou da outra vez, não estão feridos também num ambiente religioso? Então, tudo isso passou pela minha mente, e diante dessa reflexão, me veio realmente ao coração de que o que eu quero dizer para você nesta manhã é que o Senhor não nos isenta da dor. O Senhor não nos isenta da dor do luto, de lidar com perdas nessa vida. Mas diante dessa reflexão, me veio à mente o que nos faz permanecer. O que faz uma pessoa passar por tantas dificuldades e continuar firme? O que faz uma pessoa não negar a sua fé e outros negarem? Porque tem pessoas que passam por momentos difíceis, por momentos de perda, e Deus deixa de existir para ela naquele momento. E ela diz: eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de comunhão, eu não quero mais saber de estar em uma igreja, ou da Bíblia, ou de oração, ou qualquer coisa assim. O que faz um permanecer e outro recuar? E aí, por conta disso, eu queria que você guardasse o tema dessa mensagem de hoje, que é o que fazer quando eu perder. O que eu devo fazer quando o meu plano se frustrar? Quando aquilo que era impossível, como o Edmilson cantou e louvou, né? Deus começa a agir, é uma grande verdade. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. E o impossível Ele faz acontecer. E eu quero que você entenda esse impossível de Deus, não somente fazendo o que você quer que Ele faça, o que eu quero que Ele faça. Porque o impossível de Deus e tudo aquilo que Deus faz na nossa vida é para que Ele seja glorificado. Deus tem um compromisso comigo e com você através do Evangelho, de todo o Evangelho, que é nos transformar e nos renovar para que um dia nos encontremos com Ele. O propósito do Evangelho é salvação. Ele leu João 3,16 para nós aqui. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, ou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Deus prometeu para nós na Bíblia é a vida eterna. Ele nunca nos disse que nós não passaríamos por dificuldades. Ao contrário, Ele disse: no mundo tereis aflições. Então, perda faz parte? Perda faz parte. E é por isso que eu quero que você entenda algo. Nós estamos tão acostumados com os nossos, como é que eu posso dizer, o nosso chavão gospel, né? E é maravilhoso, essa alegria do povo cristão, é só vitória. Eu conheço gente, você fala: você está bem? É só vitória, é só vitória, é só vitória. E glória a Deus, mas e quando não há vitória aparente na sua vida? Quando o que você programou não aconteceu? Porque a questão de se declarar vitória não é o problema. A Bíblia diz: somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Mas qual é o nosso problema? É pegarmos um único versículo ou uma única frase e tiramos aquilo do contexto. Nós precisamos aprender a ler toda a Bíblia, a estudarmos toda a Bíblia e a crermos em toda a Bíblia, amém? Nós não podemos mais aceitar um evangelho raso, porque se eu não crio raiz, na parábola do semeador, Jesus fala isso, que aquele que recebe a palavra com alegria, tem essa semente que cai entre os pedregulhos. Ele recebe a palavra com alegria, mas aí sai o quê? O sol. Jesus, quando explica para os discípulos, diz: vem as lutas, vem as tentações, vem as provações, e ela não resiste, porque não tem raiz. A raiz cresce em um lugar escondido. Sua raiz não cresce aqui, sua raiz cresce na sua casa, no seu secreto. A sua raiz cresce quando você está sozinho entre quatro paredes.
Nenhuma raiz, você vê a raiz de uma árvore crescendo abertamente. Não, ao contrário, quando ela cresce tanto, ela sai muitas vezes. A gente vê árvores aí com as suas raízes atrapalhando, até mesmo quebrando o asfalto de tão forte que ela é. Mas ela começou crescendo no secreto. Então nós precisamos buscar um evangelho raiz. Quando a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, lá em Romanos 8, 32, etc., ali naquele capítulo, o apóstolo Paulo diz: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Ele vai citando perdas e ganhos, perdas e ganhos, perdas e ganhos. Então o meu maior objetivo, e creia, você pode ter certeza disso, eu tenho pedido muita graça ao Senhor, para que nos ensine, para que fale ao nosso coração, de que nessa vida vai ser inevitável a perda, mas que para se permanecer firme, o salmista nos ensina, aqui no Salmo 42, algo muito valioso, e eu quero compartilhar com você. É uma breve mensagem, e eu quero compartilhar do fundo do meu coração, porque eu creio que pregar o evangelho é anunciar a verdade. E eu quero estar com toda a graça de Deus aqui, com todo o temor, para te anunciar uma verdade, que você vai estar sendo firmado a partir dela, para começar a criar suas raízes, amém? Glória a Deus. Então o Salmo 42 diz assim: como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite, as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti. Desde o distante monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá a vida. Eu clamo: ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Por que você está tão abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Queridos, os salmos estão cheios de lamentos. Esse é um dos lamentos. Alguns teólogos divergem em relação a esse salmo. Alguns creem que foi Davi que escreveu quando estava fugindo da revolta de Absalão. Então ele estava impedido de poder estar ali no templo louvando e adorando a Deus como ele gostava de fazer. Outros dizem que é um outro cântico de outro salmista. Mas o que nos importa é que é um lamento. Inclusive na Bíblia nós temos um livro chamado Lamentações de Jeremias. Lembre-se que eu não disse murmurar, eu disse lamentar. Davi estava passando por um momento difícil, ou esse salmista estava passando por um momento muito difícil. E ele não hesitou em lamentar, em falar com Deus sobre a sua dor. Nós temos hoje uma tendência a não viver o nosso momento de dor. Nós temos uma tendência a negar as nossas perdas, a achar que nós não podemos chorar, que nós não podemos lamentar, porque isso expressaria uma falta do quê? De fé. Isso demonstraria um crente mole, um crente adoecido. E aonde você viu isso na Bíblia? Isso se cunhou por causa de chavões gospel como É Só Vitória. E por isso nós temos uma geração cristã adoecida. Porque quem prende os seus sentimentos adoece, principalmente para quem deveria confessar que em primeiro lugar é o Senhor. Nós temos uma geração hoje que tem evitado a dor,
que tem evitado sentir a sua perda, a sua dificuldade. E com isso, nós vemos muitas pessoas se afastando do próprio Deus, como se Deus não as aceitasse e não as compreendesse em seu momento de dificuldade. Você sabia que os judeus são um povo que até na Bíblia Sagrada tinha um período de luto onde Deus permitia que eles pranteassem? Inclusive por Moisés choraram por 40 dias. Eles até contratavam pessoas para chorar nos funerais. As pessoas tinham que chorar. E hoje nós que temos a Bíblia Sagrada, que temos a história do povo judeu, de um povo santo escolhido por Deus, e hoje nós somos enxertados nele, achamos que por conta de algo que se criou entre homens, nós não podemos vivenciar essa dor. Mas tudo isso fazia parte do plano de Deus. Lembre-se, a Bíblia foi escrita para que nós conhecêssemos a Deus. Então leia a Bíblia para conhecer a Deus. Não leia simplesmente a Bíblia para satisfazer a si mesmo. Leia a Bíblia. Eu estava até conversando isso com os irmãos. A gente tem uma mania de abrir a Bíblia e achar que a Bíblia é sobre nós. Ela foi escrita para nós. Mas para quê? Para que conhecêssemos a Deus. Você muitas vezes já não leu a Bíblia assim: Deus, fala comigo. Mas na realidade você queria que Deus falasse aquilo que você queria que Ele falasse? Quantas vezes a gente não pula os versículos? Porque nós não compreendemos, porque nós não entendemos. Como o próprio versículo desafiador que ele leu no domingo passado: fez a ferida e a ligará. Então isso me fez refletir muito e falar muito ao meu coração, que quando as coisas não dão certo, nós tendemos realmente a não ficarmos firmes na fé. E aí nós vamos atrás de um discurso triunfalista, e nós esquecemos que nós já triunfamos em Cristo Jesus. Aonde? Na cruz. Jesus venceu na cruz. Isso é uma vitória segundo o nosso olhar humano? Me diga, morria na cruz bandido, malfeitor. Vocês conseguem entender como a visão do evangelho ficou invertida hoje em dia? Por isso tome cuidado. Jesus triunfou na cruz. Pelo sangue de Jesus nós vencemos. De onde se sai sangue? No meio da dor. Sangue sai no meio da dor. Nós somos forjados quando saímos do nosso lugar de conforto. E eu entendo que quando nós estamos diante dessa perda, dessa dificuldade, quando passamos por provações, quando passamos por tentações. Esses tempos atrás eu estava conversando com uma irmã e ela dizia assim: irmã, eu não entendo por que eu passo tanta perseguição, eu não entendo por que eu passo tanta dificuldade. Eu disse para ela: é a vida. Na vida nós vamos passar por dificuldade. Jesus, lá em Mateus 5, no Sermão da Montanha, ele diz algo assim: bem-aventurados que... Quase não sai, né? Falei que eles vão ficar com medo de mim depois, né? Bem-aventurados que... A gente gosta de chorar? E Jesus diz, você sabe o que é bem-aventurado? Feliz, abençoado, os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado os que têm dinheiro? Os pobres. Eu entendo que Jesus não está falando do fato do dinheiro físico, não. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ter dinheiro e ser próspero, não entenda isso como pecado. Agora, se o seu coração está na riqueza, aí nós temos um grande problema. O próprio apóstolo Paulo diz que os ricos deste mundo não coloquem a sua confiança nas suas riquezas, mas em como podem ser úteis na vida do próximo. É bem diferente, amém? Mas Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito. E Jesus começa dizendo: bem-aventurados os perseguidos, os que sofrerem perseguição para o meu nome. Bem-aventurados os mansos de coração. E hoje eu ouço tanta gente dizendo: eu sou crente, mas eu não sou besta, não sou bobo. O que é ser manso? Ser manso é ser pacífico.
Mas eu já ouvi tanta coisa, e a gente ouve tanta coisa, e o Evangelho vai contra essa tanta coisa que nós temos ouvido. Eu quero, nessa manhã, compartilhar com você 3 pontos. Como diz o Márcio, Pai, Filho e Espírito Santo, a gente não erra, né, Márcio? Então, igual o pastor Deide, vamos fazer assim, para que você possa guardar no seu coração. Em primeiro lugar, eu quero que você tenha no seu coração de que o sofrimento vai fazer parte da sua vida. Amém? Amém? E nenhum sofrimento é em vão. Eu nem separei esse texto, mas me veio no coração agora, por exemplo, Jeremias 18. O que diz Jeremias 18? Desce à casa do oleiro, e ali eu falarei contigo. E desci à casa do oleiro, e vi que o vaso que ele estava fazendo na sua mão se quebrou. E aí Deus diz para ele assim, por acaso, e ele começou, então na hora que quebrou, ele pegou e começou a fazer outro. E aí Deus diz para Jeremias, por acaso, eu não posso fazer de você, ó casa de Israel, como esse oleiro fez com o vaso? Eu posso quebrá-lo e torná-lo a fazer conforme a minha vontade. Onde é que está a diferença do sofrimento para o cristão e o sofrimento para aquele que não é cristão? É na mão de quem eu passo o sofrimento. É na mão de quem que quando eu estou quebrado ou quebrada, eu permaneço. Como o meu amigo Subirá disse, eu entendo, pastor, ele falou para mim que Deus não faz nada de propósito. Deus faz com propósito. E Deus não é sádico. O que eu quero dizer com isso? Deus não ama ver seus filhos sofrerem, não. Mas nós entendemos que todo pai que ama disciplina o seu filho. Nós estamos vivendo uma geração com muita dificuldade de regras. Quantos dizem amém aqui? Quem é professor aqui, lida com criança? Não está difícil? Está muito difícil. Eu sei disso. Uma das coisas que eu já vou dizer para vocês, por exemplo, é uma regra que a gente colocou por enquanto. Crianças de 3 a 10 anos. Peço para você, deixa o celular do seu filho com você. Nos Estados Unidos, quando eu tirei o celular de uma menininha, eu falei para ela, olha tia, põe aqui na caixa. E ela disse, não vou pôr na caixa, não vou pôr na caixa. E eu precisei chamar a mãe dela, ela virou para mim e disse, por que você quer tirar o celular da minha filha? Aí eu disse para ela, porque ela vai precisar ficar sem celular, ela vai aprender agora a palavra de Deus, ela não precisa do celular aqui. E a regra é não ter celular. Mas foi um problema e essa mãe saiu da igreja com a família. Por quê? Porque a dificuldade de se seguir ordens, se seguir regra, é difícil para todo ser humano. E o Senhor disse, vós sereis meus amigos se cumprirem os meus mandamentos, se me obedecerdes, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Há uma condição. E diante dessa condição que o Senhor nos dá em toda a palavra, existe uma condição para nós permanecermos firmes no sofrimento e na dificuldade. Por isso eu quero que você guarde o primeiro ponto de como você deve agir. E eu creio e comunico isso a você pela graça de Deus. Em primeiro lugar, entenda que você é humano. Reconheça que você é 100% humano e não 100% divino. Nós temos uma tendência a achar, nessa geração de hoje eu vejo muito isso, que nós somos quase anjos, espirituais assim, a ponto de espiritualizarmos muitas vezes a nossa carnalidade. Entenda e reconheça o que você perdeu. Reconheça e sinta a tristeza pelo que você perdeu. Querido, se você está passando por um divórcio, é uma perda. E você tem o direito de estar triste. Se você está passando por um período de enfermidade, é uma perda da sua saúde. E você tem o direito de ficar triste. Se você está passando por uma tentação, e você tem batalhado com ela, isso também é uma perda da sua paz emocional, espiritual. E você tem sim um direito de estar triste, porque você é humano. Sabe como que eu percebo isso? Olha só, nós só temos Jesus, que foi 100% homem e 100% Deus. Ele veio 100% homem e 100% Deus. E nós temos na palavra que Jesus chorou em João 11:35, e ele sabia que ele iria ressuscitar Lázaro dali 5 minutos. E Jesus chora. Por quê? Porque ele veio 100% homem.
Se Jesus chorou diante da perda de Lázaro, como eu posso chegar no velório de alguém, ainda que seja cristão, e dizer para ele: não chora? Por que você está chorando? Está na glória? Ele está na glória, ela está na glória, e eu estou aqui, ainda sou 100% humano. Nós precisamos entender que faz parte do cristianismo o choro, a dor e o sofrimento. Jesus curava a multidão porque ele se alegrava quando via a multidão sofrendo? Não, porque ele tinha compaixão. E o que é compaixão? É se colocar no lugar do outro. É derramar a sua vida no outro. Então eu quero que você entenda isso. Hebreus 5:7, esse eu quero que você leia comigo. Hebreus capítulo 5, verso 7. Como nos ensina sobre a humanidade de Jesus. Hebreus 5, 7. Quem achou, diga amém. Enquanto Jesus esteve na terra, guarde isso. Enquanto Jesus esteve aonde? Na terra. Você está onde? Nós estamos na terra. Ninguém, a não ser que alguém aqui foi como Paulo arrebatado, voltou, mas nós estamos aqui na terra. Enquanto Jesus esteve na terra, ele ofereceu orações e súplicas. Você sabe o que é súplica? É um clamor desesperado. Súplica em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. Jesus clamou com lágrimas, Jesus clamou com desespero. A passagem do Getsêmani diz que ele suou gotas de sangue. E o que ele estava clamando a Deus? Senhor, se o Senhor puder passar de mim esse cálice. Jesus, Deus, né? Ele era Jesus. Deus, por favor, passe. Mas contudo, seja feita a tua vontade. E nós, quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, Satanás. Você já pensou se Jesus chegasse no Getsêmani e dissesse: Satanás, eu te repreendo. Eu e você não estaríamos aqui. Então qual que é a diferença? Jesus sabia de quem ele era, a quem ele pertencia, e o plano do Pai para ele, a missão do Pai para ele. O problema é que nós não conhecemos muitas vezes o Deus o qual nós servimos. No Salmo 42 que eu li com vocês, lá no verso 3, o salmista não nega as suas lágrimas. Ele diz: eu choro dia e noite. Aprenda a chorar com os que choram. Respeite o tempo da tristeza. Respeite o tempo da dor. Entenda o processo. Um dia o pastor pregou sobre o processo aqui para nós também. E nós queremos pular as etapas. Ainda mais hoje na nossa geração. A gente coloca algo no micro-ondas e sai o quê? Em 1 minuto, até menos. Se nós ficamos 5 minutos numa fila, nós já estamos estressados. Mas para Deus, para a Bíblia, que é imutável, inerrante, infalível palavra de Deus, ela não muda os seus princípios. Deus não muda. A Bíblia diz isso, Deus não muda. Então eu quero convidar você a chorar com os que choram e a se alegrar com os que se alegram. Isso também está em Romanos. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Um versículo que nós gostamos muito, mas que nós muitas vezes não entendemos, é Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu só posso amar quem eu conheço, gente, não é verdade? A gente, é lógico, como cristão, a gente diz assim: eu amo você em Cristo Jesus. Aí você diz: é porque eu tenho que amar. Eu tenho que amar. E a gente tem que se reforçar ali, né? Eu tenho que amar. E realmente, tem que reforçar. Eu não te conheço. Mas, por exemplo, eu conheço o meu marido. E é por isso que eu o amo. E o amo muito mais intensamente porque eu conheço. Conheço muitas pessoas de forma mais íntima. E por isso amo muito. Porque conheço. E isso me leva ao segundo ponto que eu quero que você guarde. O primeiro, então, reconheça que você é 100% humano e não 100% divino. O segundo é: seja sincero
com Deus, consigo mesmo e com os outros. Por que eu digo isso para você? Porque o salmista não escondeu como se sentia de Deus. O salmista abriu o seu coração para o Senhor e ele dizia: onde está o meu Deus? As pessoas me perguntam, por que te esqueceste de mim? Por que me abandonaste? O próprio Jesus diz lá na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? A sinceridade era grande. Por quê? Porque Provérbios 3:32, eu pedi até para que meu marido ontem digitasse na versão Almeida Corrigida Fiel. Eu gosto muito desse versículo nessa versão, porque ele diz assim, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Os sinceros ele tem intimidade. Salmista Davi, como vários outros salmos e outros profetas, foram muito sinceros com o Senhor. Nós temos um versículo na Bíblia que nós gostamos muito. Em João 4, quando Jesus diz para a samaritana que o Pai procura adoradores que o adorem em e em verdade. Nós temos a tendência de aproximarmos a Deus em espírito, mas não muitas vezes em verdade. Por que eu digo isso para você? Porque nós temos um personagem da Bíblia que é maravilhoso na sua sinceridade e que poucos falam da sinceridade dele e do processo dele, que foi justamente quando o irmão me parou e perguntou sobre Jó. Quem conhece a história de Jó aqui, sabe que Jó é o único personagem da Bíblia que eu vejo, você pode me corrigir se você souber de outro, que perdeu nas 3 esferas aí da vida. Perdeu o luto, a morte da sua família, dos seus 7 filhos num único dia. Depois ele vai para a falência, perde tudo que tinha financeiramente e depois ele perde a sua saúde. E nós precisamos estar atentos a algo. O próprio Deus disse a Satanás: viste meu servo Jó? Você viu homem íntegro, reto, justo? O próprio Deus elogia Jó. Nós não vamos entrar no mérito da questão, do porquê Deus permitiu, o porquê não permitiu, o porquê aconteceu, porque nem sempre eu e você vamos ter respostas aos nossos porquês. Por que aconteceu isso comigo? Ou por que deixou de acontecer isso comigo? Porque o importante dentro do cristianismo que eu quero que você entenda é que Deus é soberano. É o terceiro ponto. Reconheça a soberania de Deus. Reconheça a soberania de Deus. Jó no capítulo 1, você pode abrir a sua Bíblia? Jó, capítulo 1. Todo mundo gosta desse versículo, tem-se música acerca desse versículo. Quando Jó perde tudo, lá no versículo, deixa eu pegar aqui, lá no versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos música, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Maravilhoso. Depois lá no verso 3, no capítulo 3. Pula comigo para o capítulo 3. O primeiro discurso de Jó. Por fim Jó falou e amaldiçoou o dia de seu nascimento. Apagado seja o dia em que nasci e a noite em que fui concebido. Transforme-se esse dia em escuridão. Deus lá do alto o ignore e nenhuma luz brilhe sobre ele. Senhor, cadê o homem? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó era humano, 100% homem e 0% divino.
como eu e você não vamos também viver o processo das nossas perdas? Talvez você até hoje esteja sofrendo por algo que perdeu há tantos anos, porque não se deu o direito de viver a sua perda, o seu momento de luto e de tristeza. E aí eu digo para você que toda a conversa de Jó aqui, que se desenrola com seus amigos, ele realmente tenta se defender. Só que a Bíblia diz claramente que Jó não pecou. Jó não pecou em nada disso. Porque ele foi sincero para com Deus e foi sincero para com seus amigos. Ele foi um dos maiores exemplos na Bíblia Sagrada. E nós precisamos entender que a Bíblia está aqui para que nós venhamos a aprender sobre o nosso Deus. Deus respeita o nosso momento de luto de uma forma tão maravilhosa que Ele ouve as suas indagações, os seus porquês. De forma que Ele também, se quiser, vai te responder. Mas de uma forma ou de outra, Ele vai te levar ao lugar desejado, porque Ele é soberano. Se você se rende a Ele. Porque quando a gente lê Jó 42... lá no final, vamos abrir? Que é um versículo também que todo mundo gosta. Jó 42. Nós já estamos quase encerrando. Jó 42. A partir do verso 1. Jó 42, a partir do verso 1. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar seus planos. Sei que podes fazer todas as coisas. E por que quando Deus faz algo que muitas vezes nos remete ao sofrimento e à perda, ou quando Deus permite que isso aconteça, nós então não rendemos a Deus a honra, a glória, o louvor, a adoração e acima de tudo a nossa sinceridade? Eu quero que você guarde no seu coração algo que é muito importante. O versículo 7 desse capítulo, vamos ler o versículo 7 desse mesmo capítulo, capítulo 42. Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifaz de Temã, um dos amigos de Jó: estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois não falaram o que é certo ao meu respeito. Alguém já leu o livro de Jó todinho? Se você não leu, eu aconselho você a ler, porque nós temos a tendência de ser mais os amigos de Jó do que Jó. Nós usamos a paciência de Jó muitas vezes e esse primeiro versículo, mas nós não nos rendemos com sinceridade a Deus no momento da nossa dor e achamos que não precisamos viver essa dor. E os amigos de Jó começam com um discurso de procurarem dar resposta ao sofrimento de Jó. E é por isso que eu quero que você nesse momento tome muito cuidado, porque a mente de Deus, ela não pode ser compreendida de forma humana. Romanos 11:34 fala: quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Não é à toa que quando Deus responde Jó, nós estávamos até conversando de uma forma muito saudável. Isso é maravilhoso, conversar, debater sobre a palavra. E o irmão estava me dizendo: pastor, será que não havia um orgulho? Porque Deus confronta Jó, Deus fala com Jó, onde você estava? Meio que, quem você pensa que você é? Sem dúvida nenhuma, Deus tem todo o direito, Ele é soberano. Mas sabe o que me impressiona? É que mesmo diante desse confronto da resposta dura de Deus para Jó, porque Deus começa a dizer: onde você estava quando eu criei os céus? Onde você estava quando eu desenrolei o mar? Onde você estava, Jó? Tipo assim, quem é você para que eu dê para você alguma satisfação? E hoje nós vivemos uma doutrina coach complicada, não sei se eu posso chamar de doutrina, né? Mas um evangelho coach que diz: você é o cara, você pode tudo, não naquele que te fortalece, mas em você que adquiriu o novo curso Power 5.7. E aí você gasta todo o seu cartão de crédito no 5.8, no 9.10, do 1 ao milhão. E aí Deus vira para você: onde você estava, Camila, William, Maria, Joaquim, quando ainda você era uma massa informe?
O Senhor nos convida a sermos sinceros com Ele, a ouvirmos a voz dEle, a lamentarmos as nossas perdas e confiarmos nele. Ele chamou a atenção daqueles amigos, então muito cuidado com o que você ouve no seu período da dor e muito cuidado com o que você fala para quem está vivendo o período de dor. Porque o Senhor Deus repreendeu firmemente os amigos de Jó. E olha só o que ele continua dizendo: estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois não falaram que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Jó chama até Deus para o tribunal, mas Jó foi sincero com Deus. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu não estou influenciando nenhum vitimismo aqui da igreja, amém? Eu não estou fazendo isso. O que eu estou querendo dizer para você é que eu estou convidando você a lidar com o seu momento de perda, com o seu momento de dificuldade. Deixar ir o que precisa ir. Eu posso ter mulheres aqui e homens que choram há 20 e 30 anos por um casamento que acabou. Esse cônjuge, ex-cônjuge, já se casou. Esse ex-cônjuge já está com outra família. E você está se prendendo nisso ainda. E a sua família, seus filhos sendo destruídos. Deus de forma alguma vai quebrar princípios para fazer o seu querer. Mas eu não entendo por que aconteceu. Faça como Jó. No versículo do capítulo 42, o versículo 5, ele diz: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Nós lemos Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem, nós citamos, né? Dos que amam a Deus. Me falta falar para você de Elias, que entrou na caverna e Deus me mata, porque só eu fiquei. Estou cansado, não sou melhor que os meus pais. Deus vem, toca ele 2 vezes e daqui a pouco vem o quê? Vem aquele momento de dificuldade. E Deus diz para ele: olha, você não é o único. Existem 7.000 que não se dobraram. Mas mesmo assim, Deus deixou de atender Elias? Deus deixou de tocar nele 2 vezes? E por que nós somos tão rápidos a dizer que a pessoa que está em sofrimento, ela está no pecado? Existem casos? Sim, mas volto a dizer, no início da pregação aqui eu disse, estou falando com crentes piedosos. Estou falando com crentes que amam a palavra de Deus. A diferença deles é que todos eles assumiram a sua humanidade, foram sinceros com Deus, reconheceram a soberania de Deus e se renderam a eles. Colocaram a confiança no Senhor e viram Deus nos seus momentos de perda. Eu convido você a ver Deus nos seus momentos de perda, de sofrimento. Muitas vezes nós atribuímos a Satanás um poder tão grande que parece que Satanás é maior do que Deus. Nós atribuímos um poder ao inferno que ele não tem, nunca teve e nunca terá. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizer que ela quase perdeu a vida porque Satanás sabia que ela ia levar fulano para a igreja. Eu disse: Senhor da glória, não, querida, não. Você deve ter, alguma coisa pode ter acontecido de errado, porque é a vida. A gente bate carro, infelizmente bate, queridos. A gente não gostaria. O pastor foi sair um dia aqui e arrancou o para-choque do carro aí na muretinha. Falei para ele: que barbeiragem, nem eu. E quase saiu da boca dele: tá, repreende. Eu falei: não. Não vem não, que Satanás está quieto. Foi você. Por quê? Porque é a vida, queridos.
Esses dias eu vi um vídeo muito legal que tem corrido aí, de um pai que estava ali pondo gasolina e a filha fala, gravando o vídeo. Tá aí, gente, Satanás tentou nos parar. E o pai dela, cala a boca, menina, para com Satanás o quê? Eu esqueci de pôr combustível, eu lá sou Satanás? Então não atribua a Satanás o que ele não tem poder de fazer. Eu gosto muito de uma frase de Agostinho que ele diz assim: Satanás só é um cão na coleira de Deus, só vai onde Deus permite ele ir. Amém? Essa não é uma igreja que vai dar poder para Satanás, amém? Ah, não é mesmo? Glória a Deus. Eu quero terminar para você aqui dizendo uma frase que fala muito ao meu coração. O luto nos convida a lutar. O luto nos convida a lutar. Nos convida a continuar. E nós temos falado muito de mostrar as nossas marcas. Eu quero terminar essa mensagem lendo uma das minhas marcas. E o momento em que eu também salmodiei, se assim posso dizer, em lamento ao Senhor. Você pode ficar de pé? Nós vamos orar. E eu quero pedir para você nessa manhã, em primeiro lugar, que você reconheça o que você perdeu. Entregue isso nas mãos de Deus. Seja um emprego que era dos seus sonhos, que você estudou tanto. Eu conheci uma amiga que estudou durante muitos anos para concurso. E ela nunca conseguiu passar, quando passava nunca foi chamada. E ela parou a vida dela naquilo o tempo todo. Até um dia que ela disse, eu vou tentar outra coisa. E ela então foi tentar outra coisa. Hoje é uma psicóloga maravilhosa. Porque tentou outra coisa. O luto nos convida a lutar. No meu momento de dificuldade, quando eu recebi o diagnóstico do câncer, eu entrei num parafuso. Porque eu também vim de uma teologia triunfalista, onde eu não conseguia muitas vezes enxergar Deus no sofrimento. E eu precisei aprender a ser sincera com Deus e a entender e a me aprofundar em Deus. Será que se eu chorar e ser sincera com Deus, Deus realmente vai me rejeitar? Será que Deus não vai me ouvir? Será que eu vou pecar? E eu me aprofundei no livro de Jó, me aprofundei no sofrimento, me aprofundei nos meus momentos de reflexão com Deus. E os meus questionamentos vinham e ouvindo, não porque está em pecado, não porque se teve que fazer cirurgia pecou, porque se isso e aquilo. E era tanto amigo de Jó, que eu dizia, meu Deus. E teve uma madrugada que eu levantei falando com o Senhor, estudando sobre Ele, e eu comecei a escrever. E eu disse, meu marido sabe, eu tenho uns 30, 40 cadernos, toda mudança, ele fala, nega, pelo amor de Deus, leva só 5. Deixa o resto. E a gente tem que sair desfazendo. Mas desde pequena eu sempre gostei disso. E eu escrevi ao Senhor, por que eu tive câncer? Por que o pensamento de que o câncer ainda está aqui me assola? Por quê? Por que minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer? Por que o ministério servido numa igreja por tantos anos não deu certo? Por que tive que passar por tudo que passei fora de um país, fora do meu país? Por quê? Por quê? Por quê? Fiquei zangada, decepcionada, amargurada contigo, Deus. Amargurada com meu marido, com minha liderança. Por que não consigo entender e nem processar tudo isso que vem acontecendo? São tantos os porquês. Por quê? Por quê? Mas hoje, aí eu coloquei a data do dia, dia 5 de abril. A minha vida mudou completamente porque eu recebi de ti uma resposta. Salmo 139. O Senhor sabe, o Senhor se importa, o Senhor está comigo. Numa fração de tempo chamada de repente, não preciso mais de resposta. Quero te amar mais, Senhor. Quero que tudo aquilo que é abalável seja retirado da minha vida. Quero ter uma fé inabalável em ti. Quero viver da tua palavra e não somente de pão. Guia-me, Senhor. Ajuda-me, Pai, a voltar para ti e viver para ti. Resgata-me de mim mesma, Pai, das mentiras do inimigo. Não me deixes nunca mais esquecer que tudo que tenho, que tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Porque eu sou feliz com Jesus, eu posso cantar. It is well with my soul. Essa é uma música, né? Sou feliz com Jesus,
meu Senhor. E eu abri o meu coração para Deus naquele dia. E eu ainda escrevi a primeira chave destravada para a minha cura. O irmão perguntou: vocês quando vieram para cá estão bem para fazer? Vocês conseguiram perdoar? Vocês devem ter sofrido, alguma coisa aconteceu? Eu falei: sim. Mas o que importa não é o que aconteceu. O que importa é que a dor foi vivida, o processo foi respeitado. Então hoje nós temos a cicatriz para poder curar. Amém? Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque Ele é o poder de Deus para a salvação. Ele é o bom perfume de Cristo. Eu convido você a orar comigo, a reconhecer o que você perdeu. Se foi o casamento, se foi o ente querido, se foi bens materiais, ministério, saúde. Apresente a Deus. Diga a Ele o que você considera como perda. Se você está ofendido com alguém, fale com Ele. Se você está ofendido com o próprio Deus, seja sincero com Ele. Mas também eu peço a você, se renda a Ele. Porque quando o vaso se quebra na mão do oleiro, eu digo para você, Ele ainda é o único que pode te restaurar. O que fez a ferida é capaz de ligar. O que fez a ferida tem propósito no que Ele permite nas nossas vidas. Porque enquanto estamos aqui, estamos ensaiando para a eternidade. Lembre-se, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Chore, passe pelo teu processo, veja Deus no seu sofrimento e faça como o salmista Davi: porque está batido a minha alma, espera em Deus, eu ainda o louvarei. Se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha. Quiser ficar à vontade, eu só quero que você fale com Deus. Ele está nesse lugar, Ele está em você. Feche os seus olhos. Paizinho querido, nós estamos aqui. Ah, Jesus. Se você puder dar a mão à pessoa que está do seu lado, você pode dar a mão para essa pessoa que está do seu lado. Ah, é o momento de chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Se você quiser, fique à vontade. Mas nós cremos no poder de uma comunhão, e é por isso que estamos aqui. Nós estamos discernindo o corpo de Cristo que somos nós. Ah, Jesus, nós queremos a Tua cura. E eu sei que ela vem nesse lugar, nesse momento, por intermédio de reconhecermos as nossas perdas, as nossas dores diante daquele que é o único que tem poder de reescrever a nossa história. Fale com Deus, fale com Ele. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho eu tenho livre acesso a Ti, que me fez chegar aos Teus pés, me humilhar diante de Ti. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho eu tenho livre acesso a Ti, que me fez chegar aos Teus pés, me humilhar diante de Ti. Deixa o Teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem.
nossas perdas, nós rendemos os nossos ganhos, oh, e exaltamos ao Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Reconheça, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Reconheça, igreja, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida, passa, Pai, e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Senhor, deixa o teu rio, Pai, deixa, declara ele passar em minha vida, oh, e curar minhas feridas, vem sarar as minhas dores. Oh, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem, e toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Oh, faz em mim o teu querer, Senhor. Derramamos a nossa dor. Você que achou que não podia chorar por um negócio que foi perdido, por uma vida que foi perdida, você achou que isso não era cristianismo, eu te convido a chorar nessa manhã. Eu te convido a derramar a sua dor. Eu te convido a dizer para Deus tudo o que você está sentindo e o que sentiu. Jó não escondeu, Jó disse a ele: Deus, eu chamo o Senhor a um tribunal. Apresenta as tuas razões, o Senhor diz, para que tu possas justificar. Apresenta ao Senhor as tuas razões. Deus está trazendo você aqui para que haja o início de uma cura no seu interior. O luto te convida a lutar. Oh, a perda te convida a perseverar. Tudo aquilo que nós construímos em cima do fundamento, se ele não for um fundamento sólido, se aquilo que foi construído sobre ele for palha, no dia da dificuldade, não permanecerá. Oh, o Senhor quer construir um edifício de ouro, uma fé firmada, uma fé alicerçada, enraizada na verdadeira palavra. Oh, então apresenta, entregue as suas dores. Se você está ofendido com o Senhor, fale com Ele. Você sabe que você não é nada diante da grandeza e da soberania, mas o Pai procura adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. O Senhor diz lá em Isaías: esse povo se aproxima de mim com os lábios, mas o coração está distante de mim. O Senhor não quer adoração somente dos seus lábios, que você saia declarando só vitória, mas dentro de você, você diz: eu não ganho nada, eu não tenho nada, Deus, eu não tenho conseguido, eu perdi a minha saúde, eu perdi o meu casamento, eu tenho perdido os meus filhos, Deus, eu tenho perdido a minha saúde financeira, Deus, e eu não consigo entender, mas eu me rendo ao teu altar, porque eu sei que eu sou humano, então eu vou sentir, mas eu sirvo a um Deus poderoso, que é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu sei de tudo isso, mas eu preciso apresentar ao Senhor como me sinto, da sinceridade do meu coração, eu falo ao Senhor. Seja sincero ao Senhor
espiritualize o que não pode ser espiritualizado. Jesus, quando esteve nesta terra, orou com súplicas e com lágrimas aquele que poderia livrá-lo da morte. E o Senhor o livrou porque o exaltou, deu nome a ele sobre todo nome. O lugar para você derramar as suas dores é no altar do Senhor. Deixa esse rio passar por tua vida. Deixa esse rio passar por tua vida. Jesus, Santo, Santo, Santo. Oh, Santo Deus. Obrigada, Jesus, pela tua presença, pela tua graça, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Não existe outro Deus além de ti. E a minha oração é que o teu rio continue passando, Deus, curando feridas, sarando dores, libertando-os, ó Deus, das cadeias que nos prendiam a um evangelho que não nos sustentava na crise. Traz cura nesse lugar. Traz um alicerce firme, Senhor. Traz um alicerce firme. Aleluia. Erga suas mãos aos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti a luz do rosto dele e te dê paz. Amém? Deus abençoe, queridos. Vão com Deus. Aleluia.